Olá, povo de Deus, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula, tá certo? Hoje a aula é a número 11, tá bom? Estou colocando as aulas em dias, porque ela está atrasada, certo? Eu estou atrasada, na verdade, né? Tá certo? E a aula de hoje, a lição 11, é cremos numa vida de santidade, né? Mesmo que nós estamos num período muito difícil, né? A humanidade está a passar muitas guerras, muitas lutas espirituais, então nós temos que estar com uma vida de santidade, buscando a Deus, né? Buscar a Deus enquanto se pode achar, certo? Um momentinho. Ok. Pois vamos lá. Romanos 12, 1, 2, o texto bíblico, e 1 Pedro, capítulo 1, do 15 ao 16. E o versículo em destaque está em Hebreus 12, 14, que diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá a Deus. Ok? Vamos no texto bíblico. Texto bíblico. Romanos 12, 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, esses dois versículos, está dizendo, né, Paulo dizendo, né, para a congregação, né, dizendo: rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que Deus é misericordioso conosco, né, para nos aguentar, suportar as nossas coisas, né, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Nós vamos falar hoje sobre a santidade, então, que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a santidade não é uma coisa à toa. Se é racional, você tem o entendimento das ações. Nós temos, né? Então, que o nosso culto racional, né, que seja em ações de santidade,
né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não conformar com esse mundo. Que mundo? Será que é o mundo, pessoas, plantas, animais? Quer dizer, plantas, animais, né? A terra? Não, não é este mundo. O mundo que está falando aqui, que Paulo fala aqui, é o sistema, né? A corrupção, a mentira, o roubo. Então, não vos conformeis, né? Com o mundo, com o pecado, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Né? Quem conhece a palavra de Deus tem um novo entendimento. Para que experimentais qual seja boa e perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente descobrir a vontade de Deus, a agradável, perfeita vontade de Deus, nós temos que fazer o quê? Ler a Bíblia, um conhecimento. Ninguém busca, não, ninguém a si mesmo se santifica sozinho. Então a salvação não é por nossas atitudes, por exemplo, minha atitude. Não, eu não me salvo só, eu preciso de Jesus. Eu preciso de ler a palavra para a santificação. Então nós sozinhos nós não conseguimos chegar à perfeita santificação. Só com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da palavra, com a ajuda da oração. Só assim nós podemos chegar à perfeição, certo? Então, o objetivo da lição nós vamos aprender o que é santidade. Ressaltar a santidade em relação ao corpo e à mente. Destacar a palavra e a oração como elementos de consagração a Deus. Ok? E o outro texto é 1 Pedro. Vamos ler. Texto bíblico, 1 Pedro, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem foi que nos chamou? Quem foi que nos atraiu a Ele? Jesus. Certo? Ele nos amou, Deus nos amou primeiro, né? Então, sede vós também, nós temos que ser santos, temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós temos que ir como imagem e semelhança de Deus, né? E como Jesus andou, nós temos que andar também. Porque está escrito, sede santos porque sou santo. Ok? Entendido? Então, o que é santidade? Você já ouviu falar? O que é santidade? É uma pessoa santa, né? Que quer dizer separado do pecado, do mundo, né? Como a gente leu. Então, uma pessoa santa é uma pessoa separada do mundo, do pecado. A santificação é o quê? Uma dedicação. Você não é separado, então agora você vai se dedicar a essa santificação, que inclui a consagração, certo? Então nós temos que o quê? Decidir a nos dedicar, a nos consagrar a Deus. É uma decisão nossa, certo? No contexto do Novo Testamento, santificar-se é separar-se do pecado com o objetivo
de conservar-se para Deus. Então, para se conservar para Deus, né? Você, como igreja, nós temos que fazer o quê? Se conservar para Deus. Como? Se separando do pecado, certo? Sendo uma nova criatura, buscando ler a palavra, buscando oração, buscando a presença de Deus nas nossas vidas. Os pecados que enfrentamos, né, não são fáceis. Mas é possível ser santo no mundo profano? Fica aí essa pergunta. Será que é possível a gente ser santo no mundo de tanta guerra, de tanta maldade, de tanto egoísmo? Será? Vamos ver. A Bíblia Sagrada não titubeia ao responder que não só é possível, como ela estimula uma vida de santidade. Certo? Então, se nós nos esforçarmos para viver, né, uma vida completamente dedicada ao Senhor, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, para ver Deus, nós temos que estar com a vida de acordo com a vontade de Deus, com a vontade e os valores. Mas é claro que no meio da caminhada nós nos ferimos, né? Existem muitas lutas, muitas dificuldades, mas se nós somos nascidos de novo em Jesus Cristo, então nós somos fortalecidos por Ele. Pois quem está imerso em pecado ainda não tem forças para fazer alguma coisa neste sentido. Certo? Por exemplo, se alguém está na igreja, né, que se diz nascida de novo e ainda está imersa no pecado, então não tem força para sair do pecado, certo? E ela não vai conseguir só. Mas se essa pessoa não pode salvar nem a si e nem os outros, porque pela graça sois salvos. Se somos salvos pela graça, né? Então, você sozinho não pode se salvar, certo? Então, você não pode viver numa vida imersa no pecado, dizendo ser santo, certo? Então, a pessoa nascida de novo em Cristo, né? Nós temos que buscar a santificação. A Bíblia diz que fomos santificados instantaneamente quando nos arrependemos do pecado ao reconciliarmos com Deus. Então, quando você aceita a Cristo como seu Salvador, o que acontece? Todos os seus pecados ali naquele momento da sua decisão verdadeira e espontânea, certo? Uma decisão sua, você se arrependeu de todo o seu coração. Você está entendendo o que você está fazendo. A sua decisão, você vai pensar, eu estou deixando a vida velha, a vida de pecado, passado, deixando tudo para lá e vou viver agora uma vida nova. Esse tem que ser o seu pensamento, certo? Então, quando você faz isso de coração, né, com verdade, então Deus, certo? Instantaneamente, perdoa os seus pecados e lança no mar do esquecimento, certo? Então, fomos salvos em Cristo Jesus. E porque Jesus Cristo se fez
Fomos salvos em Cristo Jesus. E porque Jesus fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, de uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então, Hebreus 10:10, vamos ler Hebreus 10:10. Jesus, ele se doou, né? A gente leu nas primeiras aulas, Hebreus 10:10. Nas primeiras aulas a gente leu que Jesus se doou. Se doou. Fez aquilo que o seu pai quis. Hebreus 10:10. Vamos lá. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Certo? Então, Deus, uma vez, né, não terá mais outro sacrifício para a remissão de pecados, né? Cristo já fez, único e eficaz. Maior o que está conosco do que o que está comum no mundo. Então, o que é que o Senhor espera de nós? Uma atitude concreta, como crentes que somos, separar-se do que é ruim para dedicar-se a Deus. Sim, é possível ser santo em todo lugar. Ok? Vamos lá ler alguns versículos. Não devemos pertencer ao mundo. João 15:9. Aqui, João 15. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, nós temos que permanecer no amor de Deus, de Jesus. Não se conformar com este mundo. Romanos 12:2, né? O que a gente leu, né? O texto bíblico. Não se conformar com esse mundo, com esse pecado, com o pecado que há no mundo, né? Nós devemos nos conformar. Não amar o mundo e nem o que nele há. Romanos 2:15. Não é isso? Não há Romanos. Poxa, Romanos 2:15. É isso mesmo. Romanos 2:15. É Romanos ou é Hebreus?
Então tá aqui. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, aquele que mostra nas obras aquilo que está escrito na Bíblia. Se a lei realmente está no seu coração, né? Então nós temos que, por isso que diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esse aqui, o versículo está dizendo isso. Então, pelas nossas obras, não é isso? Não, nas quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos. Então, justamente, pela palavra de Deus, as obras, né, pela palavra de Deus escrita no coração, nós testificamos juntamente a nossa consciência e as nossas atitudes, quer acusando, quer defendendo. Nossas ações, não amar o mundo, vencer o mundo. Temos que vencer o mundo. Como é que nós devemos vencer o mundo? 5:4. 4. Na paciência, na experiência, na paciência que traz a experiência traz a esperança. Odiar a iniquidade do mundo. Odiar a iniquidade do mundo. Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Odiar a iniquidade do mundo. Pronto. Amar-te a justiça e aborrecer-te a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Tá vendo? Amar a justiça, aborrecer a iniquidade. Então nós temos que tomar decisões, né? Certo? Temos que tomar essas decisões. Morrer para o mundo, a ser libertos do mundo e ser liberto do mundo. Morrer para o mundo e ser liberto. Que é justamente tomar a decisão de não querer mais voltar para o mundo, né? Na santificação, você não vai ter mais, você vai se libertar do mundo. Amar o mundo corrompe a nossa comunhão e leva à destruição espiritual. É impossível amar ao mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Né? Não devemos amar dois senhores. Nosso Senhor tem que ser Deus. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele e dedicar-se aos seus valores e interesses, caminhos e prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e se opõe a Ele. Então, o mundo, quem ama o mundo, ama tudo que nele há, não é verdade? Então, tudo que no mundo há, né, que são os prazeres, os interesses, né, você está tendo que satisfação em tudo aquilo que ofende a Deus. Certo? Então, e se opõe a Ele. Deus não proíbe amar a terra,
a natureza, as montanhas. Ele não está falando do mundo, esse mundo. Está falando do mundo sistema, né? Voltando de novo, para você entender. A concupiscência. Há 3 aspectos do mundo pecaminoso são abertamente hostis a Deus. Então, são 3 situações que se opõem a Deus, né? Que ofende e se opõe a Deus. Que a gente falou justamente na lição, uma das lições passadas, sobre Adão e Eva, né? A Eva, né? Justamente a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, esses 3, né, eles se opõem a Deus, certo? Inclui os desejos impuros de buscar prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. Vamos ler aqui um versículo. Primeiro Coríntios 6, 18. 6:18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, a concupiscência dos olhos refere-se à cobiça ou desejo descontrolado por coisas que atraem aos olhos e proibidas por Deus, né? Pode ser dinheiro, né? Fortuna, joias, aquilo que atrai os olhos, né? Desejo, algo que você deseje, né? Inclusive o desejo de divertir-se com algo que tenha pornografia, violência, impiedade e imoralidade. Vamos ler Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Tá certo? Além de você, a concupiscência dos olhos, além de você desejar, às vezes aquilo que você deseja, às vezes você ainda oferece para alguém, né? Então alguém oferece para você, né? Aquilo que a pessoa desejou. Faz a tua cabeça, né? Para você desejar a mesma coisa que ele está desejando. A soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, de orgulho, independência, autossuficiência, que não reconhece Deus como Senhor, nem a palavra como autoridade suprema. Gente, a soberba da vida. A gente tem que entender que quem governa, como eu falei, né, a partir do momento que você se batiza, quem governa a nossa vida, que foi da aula passada, quem governa a nossa vida é Deus. Então, Deus tem que ser nosso Senhor, certo? Deus. Nós temos que reconhecer Deus como nosso Senhor.
tá certo? Nós temos que obedecê-lo, ler a sua palavra, tá certo? Exaltar o nome de Deus da nossa vida. Exaltar Jesus, certo? Nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então, soberba da vida, orgulho e independência autossuficiente. E quer dizer, você acha que pode, que é o orgulho, né? Decidir por conta própria, você está se achando autossuficiente. Você não espera por Deus. Quer dizer, você pode até estar esperando por Deus, mas você se acha no direito de decidir algo que Deus ou já decidiu ou ainda irá decidir, tá certo? Então nós temos que reconhecer Deus como Senhor e fazer, né, que Deus a vontade de Deus, né, boa, perfeita e agradável, né? E às vezes Deus nos dá algo, né, um presente, às vezes a gente não dá crédito, não valoriza aquilo que Deus dá, né? A gente vai valorizar aquilo que é a concupiscência dos olhos, né? Aquilo que a gente vê, que é aquilo que nos atrai, a gente vai dar, né, vai dar mais credibilidade àquilo que o nosso olho está vendo, né? A aparência. Mas aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos presenteou, às vezes a gente não valoriza. Né? Por causa de quê? Da arrogância, do orgulho, da autossuficiência, de achar que você pode fazer, você pode escolher, você pode fazer como quer. Não é assim, né? Nós temos que ser pessoas submissas a Deus, fazer a vontade dele, né? Então, o próximo tópico é santidade com o corpo. Como é que nós devemos santificar o nosso corpo? Buscar a Deus de todo o coração e mente, respeitando o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, nós como somos templo e morada do Espírito Santo, nós temos que agradar a Deus buscando Ele em espírito e em verdade, certo? E não está por influência de amigos, influência de alguém, certo? Para você fazer coisas erradas, para você decidir errado, certo? Tomar decisões erradas. Então nós temos que nos portar com decência, respeito e temor a Deus, vivendo sempre para a sua glória, certo? Às vezes é um pouco difícil, mas é uma decisão pessoal, certo? É algo pessoal, certo? Santidade com a mente. Esse é o mais difícil, a nossa mente, né? O apóstolo Paulo certa vez escreveu: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, certo? Então, ainda bem que nenhum ser humano, né, tem acesso à nossa mente. Imagine se o ser humano tivesse acesso à nossa mente. Ainda bem que só quem conhece é Deus, né? Só quem sabe o que nós estamos pensando é Deus. Né? E mesmo que nós pecamos em pensamento, né, se a gente se voltar para Deus pedir perdão, Ele nos perdoa. Então, por isso, pedimos sempre perdão pelos nossos maus pensamentos. Então, se você alimentar sua mente com impureza,
Então, em nada te edificarão, em nada você vai ser edificado se você se alimentar somente só com coisas não impurezas, né? O que são essas impurezas? Aquilo que justamente a concupiscência da carne, aquilo que nos atrai, aquilo que a gente deseja. Então, se for impuro, então de nada nos edificará. Então, ao invés de pensar o que é ruim, nós temos que pensar o que é bom. Ao invés de vaiar, nós temos que dar que elogios. Em vez do indigno, pense no digno. Ao invés de falso, seja verdadeiro. Ao invés de desrespeito, pense no respeito. Em vez de errado, pense no correto. Ao invés de impuro, imundo, pense no puro. Ao invés de desagradável, pense no agradável. Ao invés de indecente, pense no decente. Então, que a sua mente seja santa para a glória de Deus. Então, a palavra e a oração. Para consagrar sua vida ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, não há ferramenta melhores que a palavra e a oração. Realmente não tem, certo? É uma prática, tem que ser prática diária. Você tem que praticar a palavra, né? Que é ler a leitura da palavra e a oração, tem que ser uma prática diária, certo? Começando orando, com o cântico da harpa, né? Ou louvor. Em seguida, ler a palavra, meditando nela, certo? Deixe a palavra de Deus penetrar o seu coração e mente. Para quê? Para que uma vida de santidade não... Deixe a palavra de Deus penetrar o seu coração e mente para uma vida santa. Uma vida de santidade não acontece da noite para o dia, certo? Ninguém é santo. Santo em relação à santidade, não ao pecado, porque a partir do momento, né, eu vou explicar aqui, tá certo? A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, tem a sua decisão, Deus ali lhe perdoa os seus pecados, você está ali santo, sem nenhum pecado, santo separado do mundo, certo? Você não tomou a decisão? A partir daquele momento você vai estar, tem que estar, né? Você tem que estar separado do mundo. Mas uma vida de santidade que é a caminhada, a sua caminhada de santidade não acontece da noite para o dia. Por quê? Porque mesmo que Deus tenha limpado os nossos pecados, né? Tenha jogado lá no mar de esquecimento, mas nós somos seres humanos com a inclinação para o pecado. Então, nós temos que fugir do pecado. Como é que nós temos que fazer isso? É o que a gente... o corpo santo, a mente santa, né? Como? Com a palavra e oração diária, certo? Então, depende exclusivamente das pessoas que têm um propósito sublime com Deus. Então, é um esforço, é uma decisão que você tem que fazer, tá certo? Nada melhor que ter uma experiência a sós com Deus, para saber quanto Ele te ama e te quer bem, certo? Devemos colocar a nossa necessidade diante de Deus.
Qual é a sua necessidade para você ter uma vida santa? O que é que você precisa? Você está com vamos dizer assim, alguma dificuldade? Então, nós temos que fazer o quê? Colocar diante de Deus essa necessidade. Certo? Pedir forças a Deus. Pois a santidade é um compromisso que todos os que tornaram-se membros do corpo de Cristo, batizaram-se, participaram do pão e do cálice do Senhor, então temos que ter uma vida de santidade, certo? Tá ok? Então, como é que nós devemos ter a nossa vida? Recapitulando, a palavra santidade quer dizer o quê? Dedicação, consagração, né? Separação. Uma ideia de separação de tudo aquilo que impede de nos aproximar de Deus e de nos dedicar a Deus, né? É possível, sim, vivermos uma vida em santidade no mundo em que vivemos. Santidade no corpo, na mente, porque em Cristo somos chamados a ser sãos em toda maneira de viver, no agir e no pensar. Né? Tá bom? Sua alegria, o seu prazer, o seu desejo seja na vontade de Deus, na palavra de Deus, na presença de Deus, tá bom? Esta foi a nossa aula e eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, certo? Deixe seu likezinho, deixe seu joinha, tá bom? Vamos fazer crescer esse canal, tá bom? Eu estou planejando fazer estudos, né, fora da aula, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Que dê um cheiro no coração.